Você pode se assentar. Ficar mais perto de vocês, ficar mais fácil para a gente se comunicar, para nós conversarmos um pouco. É isso que faremos essa manhã, vamos conversar um pouco. Eu dei aula durante muitos anos numa faculdade lá na nossa cidade, hoje é universidade, a Unifateb, né? Então, você acaba sendo muito próximo dos alunos, isso é muito bom. Eu tenho, assim, procurado no culto também na igreja, nossa igreja são 2.000 pessoas, nosso espaço, então, o nosso púlpito ele tem 100 metros quadrados. Aí eu pedi para que fizesse um púlpito menor, mais próximo das pessoas, para que eu tivesse mais próximo, eu tenho mais facilidade de conversar assim, falar com as pessoas, estando mais próximas dela, eu acho isso muito, muito importante. E o tema que me foi colocado é homens de verdade. E nós, de fato, precisamos ser homens de verdade, porque nós estamos vivendo numa época, me desculpe, né, que a gente não tem muito homem de verdade por aí, né? A gente está vivendo uma fase muito difícil. Nós precisamos de homens de verdade. E eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre 3 cuidados que um homem de verdade precisa ter. Se de fato é um homem de verdade, nós precisamos ter alguns cuidados conosco, com a nossa família e com o próximo. Então eu quero pensar sobre isso com vocês. Ontem nós falamos sobre homens, um homem de Deus. Quando nós vemos ali Samuel, um homem de Deus, e saíram, encontraram ele, o servo de Saul, e o servo disse: olha, aqui nessa cidade mora um homem de Deus, um homem que é muito respeitado nessa cidade, e que nós possamos conquistar o respeito das pessoas no contexto onde nós estamos inseridos, né? No trabalho, ali na empresa, na sala de aula, na igreja, na nossa casa, na nossa família, nós possamos desfrutar de um respeito dos filhos, da esposa, da nossa família. Eu quero pensar então com você nessa manhã sobre alguns cuidados. E eu começo falando que existem 2 lados na vida cristã e que nós precisamos cuidar. 2 lados existem na vida cristã e nós precisamos cuidar muito bem desses 2 lados. Existem cristãos que não pensam, não falam e não amam a volta de Jesus. Não conversam sobre isso, pouco fala sobre a volta de Jesus. Por outro lado, entretanto, há aqueles cristãos que falam demais sobre a volta de Jesus, isso é importante, nós devemos fazer isso também, mas esquecem da vida que nós estamos vivendo aqui. Começam a conversar muito sobre coisas escatológicas, temas escatológicos, né, sobre arrebatamento da igreja. Será que nós seremos arrebatados antes da tribulação, da grande tribulação? Será que existem pessoas que defendem a pré-tribulação, os outros a pós-tribulação, milênio, pré-milênio, pós-milênio, ressurreição dos mortos? Como será isso? E as pessoas ficam bastante preocupadas com isso, falando muito sobre temas escatológicos. Isso é importante, a gente não tem que esquecer isso não, mas esquecemos que para a gente chegar do lado de lá, a gente precisa viver bem do lado de cá. E eu quero pensar exatamente sobre isso com você nessa manhã. Os 2 lados da vida cristã. E eu vou chamar de o lado de lá, as coisas escatológicas. E o lado de cá, a vida que nós vivemos hoje. É muito bom comer, beber, casar, estudar, trabalhar, viajar. Isso é muito bom, né? Não tem nada de errado nisso. Mas nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Há muitas pessoas que não sabem viver, não têm uma vida equilibrada. Eu conheço pessoas que são tão ricas, têm tantos bens, mas não desfrutam do que têm. Não desfrutam, não viaja, não sai com a família, não faz um passeio, não desfruta da vida que Deus nos deu. João capítulo 10 diz: eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida feliz. É isso que Jesus quer para nós, uma vida feliz, uma vida abundante. Conheço pessoas que
Infelizmente, nessa pandemia, perdemos alguns amigos, pessoas queridas, empresários ricos, que ficavam esperando guardar para um dia a pessoa poder aproveitar aquilo que ele conquistou. Mas, de repente, a pessoa já não está mais conosco. Eu me lembro quando, uma vez, eu estava voltando de um funeral, de um enterro, e aquela irmã viúva que ficou naquele momento, estava comigo e com a minha esposa no nosso carro, e a gente estava voltando então do cemitério, e ela disse assim para mim: pastor, nós tínhamos organizado, eu e meu esposo, para a gente fazer uma viagem quando nós completássemos 40 anos de casado. A gente estava esperando por esse momento, quando completássemos 40 anos de casado, a gente ia fazer uma viagem como casal. E eu disse: quantos anos de casado vocês têm? Ela disse: nós tínhamos 37 anos de casado, faltava mais 3 anos para a gente completar 40 e nós fazermos a nossa viagem. E essa viagem, infelizmente, nunca aconteceu, porque eles esperavam completar 40 anos. Por que 40? Por que não pode ser o ano que vem? Por que não pode ser daqui 2 anos ou o próximo mês que vem? Sabe, a gente tem que saber viver, ter uma vida equilibrada, uma vida feliz, uma vida abundante. É isso que Deus tem para nós. Então, eu quero dizer para você que as coisas de lá, nós precisamos pensar nela, mas elas estão já muito bem cuidadas. Jesus está cuidando disso para nós. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então não se turbe, não se preocupe, porque as coisas do lado de lá, Jesus já está preparando. Há uma mansão preparada para mim e para você. Agora, do lado de cá, eu e você precisamos viver e viver bem, uma vida de excelência, uma vida de qualidade, uma vida bem vivida, que as pessoas próximas de nós sintam prazer de estarem conosco, sabe? Que a gente possa viver assim. Então, eu quero pensar com você para que a gente possa ter uma vida abençoada, feliz. Eu quero pensar com você que nós precisamos viver bem do lado de cá. E eu quero falar com você sobre 3 cuidados que um homem de verdade precisa ter. Eu vou entrar aqui em algumas áreas, né? E eu quero que você reflita sobre coisas que eu vou falar nessa manhã. Primeiro cuidado que um homem de verdade precisa ter. Diga assim comigo, cuide de ti mesmo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Se eu não cuido bem de mim, como que eu vou cuidar da minha esposa? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou cuidar de uma igreja? Como que eu vou cuidar do meu próximo se eu próprio não me cuido? Então Paulo disse para Timóteo: você precisa, Timóteo, cuidar-se de si mesmo, né? Então nós precisamos cuidar de nós. Por exemplo, precisamos como homem fazer exames periódicos. Tem homem que não gosta de ir no médico, marcar consulta, né? Não cuida da sua saúde, não cuida. Por exemplo, falar em próstata, tem gente que arrepia tudo, né? Mas você tem que fazer exame de próstata sim, sabe? Você tem que ter cuidado. Quando chega uma certa idade, a idade vai avançando, você precisa se cuidar, né? Nenhum homem gosta de fazer exame de próstata, né? Chegar lá, fazer exame de toque, né? Mas você precisa fazer, você tem que cuidar de você. O meu pai era um homem muito simples, pedreiro, morreu com 77 anos, mas poderia ter vivido muito mais, mas ele nunca foi ao médico para fazer um exame, nunca foi no médico. Um homem muito simples. Quando nós descobrimos que ele não estava bem, ele que construiu a nossa igreja, a nossa igreja sede ali no centro, como pedreiro, né? Ele estava construindo ali, e de repente eu trabalhava na Clabin,
já era pastor, mas não com tempo integral ainda na igreja, e aí me ligaram, o pastor que estava pastoreando a igreja naquela época disse: pastor João, o seu pai não está bem, não se sentiu bem aqui. E eu saí da fábrica naquele dia, fui correndo para a igreja, levamos para consultar, fomos para Curitiba para consultá-lo. Chegou lá, quando nós descobrimos, estava com câncer de próstata muito avançado, já não tinha mais o que fazer, poderia, claro, 77 anos, mas poderia ter vivido mais, se tivesse esse cuidado, mas na simplicidade dele, ele não se cuidou, e quando a gente foi descobrir, já era tarde. E quando você vê o seu pai com câncer na cama, fazendo necessidade na cama, de tanta dor que estava passando, porque não havia medicamento e remédio para que aliviasse aquela dor, fazer as suas necessidades na cama, isso dói em você, isso dói na gente. Então eu e você, nós precisamos nos cuidarmos, fazer exames periódicos, exames médicos. Me lembro certa vez que eu viajei, nós fomos para viajar, conhecendo algumas igrejas nos Estados Unidos, e havia um pastor amigo, nome dele Ricardo, esse pastor. E nessa viagem, era um grupo de 40 pastores, estávamos num ônibus, a gente ia de uma cidade para outra, conhecendo algumas igrejas, e ele falava muito sobre medicamentos, sobre vitaminas, sobre remédios, e eu disse: pastor Ricardo, você é médico? Porque você fala tanto, com tanto conhecimento de remédios, de vitaminas, de medicamentos. Ele disse: não, pastor, eu não sou médico. Eu falei: mas e essa facilidade que você tem de falar tanto sobre remédios, sobre medicamentos? Pedi para ele que me respondesse. Ele disse: pastor, é o seguinte, eu tinha uma vida, alguns anos atrás, eu era uma pessoa muito obesa demais, e eu não cuidava muito da minha saúde, sabe? E aí você olhava para ele agora, nessa viagem, um homem esbelto, magro, bem assim, cuidado, esse pastor. Ele disse: mas a minha vida era a seguinte, era relaxada, eu abusava demais, comia coisas que não devia comer, e assim era a minha vida. E um dia chegaram para mim e disseram: pastor Ricardo, se cuida, cara, se cuida, olha, a vida que você está levando, daqui a pouco você vai, sabe, se cuida, você precisa se cuidar. Ele disse: que nada, cara, se eu morrer eu vou para o céu, está tudo bem comigo. Aí um amigo disse para ele: tudo bem com você? Será que é verdade mesmo? E a tua família? Você não pensa na tua esposa, nos teus filhos? Você acha que eles não vão sofrer com a perda sua? Você acha que vai ficar por isso mesmo? Você acha que eles não vão sofrer com a tua perda? Aí ele começou a pensar nisso. E outra coisa, não é só isso. E vá que você não morra e você fica em cima de uma cama. Porque pode acontecer isso, De repente a pessoa não morre, mas fica em cima de uma cama, tendo que ter cuidados 24 horas sem poder fazer nada. Aí ele começou a pensar sobre aquilo e falou: meu Deus, eu estou vivendo de forma errada, eu preciso tomar alguns cuidados. E a partir desse dia, esse homem começou a se cuidar. Então, nós precisamos sim fazer exames de saúde, exame médico, chega lá, consultar o urologista para ver como é que as coisas estão. Nós precisamos isso, sabe? Então, cuidar com o nosso corpo. Quando Paulo diz cuida de ti mesmo, é cuidar do corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma. Há tantas pessoas vivendo hoje fora da casinha. A mente da pessoa, ele não tem domínio e controle sobre a sua mente. Eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, têm um quociente de inteligência, um QI muito alto, mas o quociente emocional é muito baixo. A pessoa não controla as suas emoções, não controla as suas ações, não pensa antes de falar, fala asneira e besteira, depois é tarde, depois se arrepende: me perdoe. Tudo bem, perdoamos, mas daí já falou, sabe? O nosso quociente de emoção, as nossas emoções, a gente tem que ter controle.
Eu li uma estatística que foi feita, que 28% dos homens, nesses últimos 10 anos, 28% dos homens têm perdido o prazer pela relação sexual. Eu acho isso muito grande. 28% dos homens perderam o desejo de ter sexo. E as mulheres, só 8%. Então, veja bem, as mulheres estão melhores do que nós. 8% delas perderam o prazer de ter relação sexual. Mas os homens, 28%. O que é isso, amarada? Meu Deus, que coisa é essa? Que coisa é essa? E nessa pesquisa dizia o seguinte, sabe o que dizia nessa pesquisa? Que os homens agora ficam jogando videogame na casa. Fica jogando videogame e a esposa do lado, dizendo, ei cara, estou aqui. Ô meu marido, eu quero ser amada, eu quero ser tocada. Mulher gosta de carinho. Agora o cara fica lá no videogame o tempo todo, e a mulher lá esperando. Outros ficam assistindo filme até não sei que horas da noite, em vez de deitar-se ao lado da sua esposa para amá-la. É isso que ela quer. A tua esposa não casou com você para viver como se fosse dois irmãos. Irmão ela tinha na casa dela, não precisava ter casado. A tua esposa não casou com você para ter arroz, feijão, essas coisas o pai dela dava para ela, arroz e feijão. Quando uma mulher casa, ela quer ser amparada, ela quer ser desejada por você, ela quer ser amada, tocada, ela tem necessidade básica como você e eu. Assim como o homem tem prazer, a mulher também sente prazer. Tem homem que nunca fez uma esposa sentir um orgasmo, ter prazer na relação sexual, faz um sexo de qualquer jeito, de qualquer maneira. O que é isso? Pare e pense. Você precisa dar prazer para sua esposa, sabe? Então é um cuidado que os homens não têm mais. É uma vida corrida, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para a família, não tem equilíbrio. Então um homem de verdade precisa cuidar de si mesmo, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Tem que ter tempo para a família, sabe? Eu não vejo nada de errado quando os amigos viajam juntos, isso é muito bom. Mas você viaja com a tua esposa? Tem gente que gosta de viajar com o Pedro, com o Paulo, com o João, mas não viaja com a esposa. Não tem nada de errado, mas viaja com a esposa também. Tira um tempo para ela. Ah, pastor, mas eu me sinto tão bem lá com o Pedro, então por que não casou com o Pedro? Isso, casasse com ele, vocês vivem tão bem, né? Sabe, a gente tem sim que fazer viagens com os amigos, com os colegas, com os casais, mas viaje com você, com a tua esposa, um tempo de vocês a sós. Nós precisamos disso. Mulher, ela quer ser olhada, quer ser amada, quer ser valorizada, é isso que ela quer, entende? Então precisamos cuidar dela, cuidar dos nossos filhos. Os meus filhos, eu tenho um filho que tem 43 anos e uma filha de 39, os meus filhos não tomam nenhuma decisão sem antes conversar comigo, né? Eles chegam, pai, estou pensando em fazer isso. O Adriano agora foi lá em casa esses dias, ele quer colocar energia solar, né? E aquelas placas que você coloca lá. Aí fez vários orçamentos em vários lugares. Aí chegou para mim, pai, o que o senhor acha? Faça um empréstimo, porque tem o Proname, acho que é que fala, não sei se quem trabalha no banco, acho que, né? Faço um empréstimo, não faço, o juro é X e tal. Aí foi lá consultar se fazia o negócio ou não. É isso que precisa, entendeu? Então, ter esse tempo com os filhos, dar atenção, conversar com eles. Os homens, e eu volto mais uma vez aqui, me desculpe, se você está tendo dificuldade, e aqui a gente está falando só para homens, né? Se você tem dificuldade de ereção, procure ajuda. Vai no médico. Tem um comprimidinho que usam por aí, eu me esqueci o nome, como que é? Olha, vocês conhecem aí. Vocês conhecem. Vocês conhecem. Se entregaram aí, hein?
Pessoal, precisa pedir ajuda. Se tem alguma área que você não está bem, você precisa pedir ajuda. Vai no médico, consulta, não vai tomar por conta, né? Não vai tomando Viagra por aí por conta, né? Mas procura ajuda. A medicina, o médico está aí para isso. Ele se formou, ele é especialista naquela área. Sabe? Então procure ajuda, tá? Então, cuidar da esposa, cuidar dos filhos, cuidar da família. E Paulo diz para Timóteo: cuide de ti mesmo e da doutrina. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Homem de verdade, cristão, tem que estar preparado para quando for questionado em relação a alguma questão da Bíblia, alguma pergunta, ele saiba responder. A gente vê muita gente hoje que se diz cristão, mas não conhece Bíblia, não conhece a palavra de Deus. 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.105 versículos. Você precisa ler, você precisa estudar. A Bíblia é nosso manual, nossa regra de fé. Então você tem que estar preparado para responder para os seus amigos qual é a razão da tua crença, da tua fé. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas erram porque não conhecem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, você precisa cuidar bem. Terceira carta de João, versículo 1 e 2, o presbítero João escreveu para o seu presbítero amado chamado Gaio. Disse: Gaio, eu oro para que você esteja bem com a tua saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, você precisa estar bem na sua saúde, assim como vai bem a sua alma. Gaio era um discípulo amado, que estava bem espiritualmente. Ele fala: mas eu oro para que você, a tua saúde também esteja bem. É isso que ele vem falando. Então, você precisa cuidar de você mesmo, amém? Me ajude a pregar aí, diga para alguém do seu lado aí: cuida, cara, se cuida, cuide de você mesmo. Cuida de ti mesmo, amém? Aleluia. O homem de verdade, além de cuidar de si mesmo, ele cuida da sua família. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a sua fé, tornou-se pior do que um descrente. Se você não cuida da sua família, você está negando sua fé. É pior do que um descrente. Sabe? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua família, perder a sua casa? Teve um período na minha vida, foi muito difícil. Meu filho, quando completou 14 anos, o Adriano, ele se envolveu com drogas. Criado dentro de uma igreja, de um lar cristão, mas ele se envolveu com drogas. Dos 14 aos 17 anos foi um período muito, mas muito difícil mesmo para nós. Foi um período difícil, sabe? E ele começou, a gente vai, como pai, né, você vai cedendo algumas coisas, ele começava a chegar em casa 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, e você começa a pegar no pé. Eu lembro que às vezes tinha algumas madrugadas que eu me levantava para procurar onde é que estava o Adriano. Então eu ia em todos os clubes da cidade para ver se ele estava no Cama, no Harmonia Clube, no Alvorada, porque naquela época existia Sarau, né? Que chamava. Hoje não sei se é esse nome que usa, Sarau, né? Mas naquela época era Sarau. Os bailes, as festas que existiam, e eu atrás do Adriano, de madrugada. Daí um dia minha esposa falou para mim, a Sônia falou assim: olha, não está bem isso. As pessoas vão vendo você entrar no clube aí, 2, 3 horas da madrugada, o pessoal não vai entender o que o pastor está fazendo
lá no Alvorada, lá no Harmonia Clube, lá no Cama, né? Lá nos clubes que havia na cidade, esse horário da madrugada. Ninguém ia saber que estava procurando meu filho, eu achava que ia estar fazendo outra coisa. Ela disse, temos que parar com isso. Mas dos 14 aos 17 anos foi um período difícil. Aí o que acontecia? O Adriano chegava em casa de madrugada. E naquela época, hoje nós temos o culto de manhã, mas naquela época era a escola bíblica dominical. Aí chegava de manhã, eu falava, Adriano, vamos para a igreja. Não quero, estou cansado. Fui dormir muito tarde. Falei, eu não mandei você chegar tarde, né? Não mandei você chegar tarde, vamos para a igreja. Não quero ir. Falei, você vai, você é de menor, você está dentro da minha casa, eu vou para a igreja e você vai comigo. Quando você for de maior, você pode fazer suas escolhas. Que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo depois de velho, não se desviará dele. Falei, você vai comigo. Você pode estar pensando, pastor, você é chato, é xarope, né? Você fica forçando a barra. Mas o meu filho deu homem. Tem 43 anos, é um advogado de sucesso na nossa cidade. A esposa dele também é advogada, né? Tenho 2 netos que veio do relacionamento deles, a Manuzinha com 10 anos e o Gabriel com 6 anos. E da minha filha, Josiane, com o Renato, tem uma netinha chamada Estherzinha. Mas valeu a pena, sabe? Valeu a pena pagar o preço. Ele ia para a igreja emburrado, chegava lá de cara fechada, sentava lá na última cadeira, as pessoas passavam por ele, cumprimentavam ele, não estava nem aí. Eu pensava, meu Deus, eu sou pastor da igreja, e o meu filho não está nem aí, mas eu levava ele para a igreja. Até que uma noite, quem estava pregando era um presbítero, que ele não gostava do cara, porque o cara tinha uma palavra muito dura. José Borges, falecido esposo da pastora Benicleia, o Borges tinha uma palavra que era dura, ele falava aquelas palavras pesadas mesmo, e ele pregando, quando eu vi o Adriano deitado, se jogou na frente do púlpito, chorando, nunca mais o Adriano usou droga na vida, nunca mais, estudou, e começou a namorar. Até uma hora eu peguei no pé dele, falei, Adriano, ele ia namorar, ia na casa da namorada, ele ficava orando. Em vez de namorar, ele ficou tão crente, que ele chegava na casa da namorada, queria orar, ficar orando só. Eu falei, Adriano, tudo bem, tem que ter equilíbrio, meu filho. Se comporte, se cuide, não avance o sinal, mas, né? Entende? E graças a Deus está com 43 anos, é um dos pastores que nos ajuda lá hoje na igreja, juntamente com a sua esposa, a Karen. Ela é líder do Ministério Infantil, nós temos um Ministério Infantil muito forte, nós temos a média de 120 crianças nos nossos cultos, né? Temos 5 salas para as crianças, estamos construindo mais 5, vamos ficar com 10 salas nos nossos cultos infantis, então o trabalho vai assim. Josué, quando chegou no final da sua vida, capítulo 24, versículo 15, ele disse assim, olha, se vocês não querem servir a Deus, tudo bem, vocês podem escolher o que vocês quiserem, se os deuses, né, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, dos seus pais, escolham o Deus que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma posição, Josué fez essa escolha. Então nós precisamos cuidar da nossa família, tá? Em nome de Jesus, ensinar os nossos filhos. Qual é a lógica? Se a gente salva os filhos dos outros e perde os nossos filhos, qual é a lógica que vai ter? Né? Qual é a lógica, não faz sentido, né? Curar as feridas dos outros e deixar a sua família sangrando. O reino de Deus então deve começar dentro da minha casa. Então o primeiro cuidado que o homem precisa ter é cuidar de si mesmo. Segundo cuidado, cuidar da sua família. E o terceiro cuidado é cuidar das coisas do reino de Deus. Esse é o terceiro cuidado que um homem de verdade precisa ter. Nós temos que ter uma vida equilibrada. O tempo, tem gente que diz, pastor, eu não tenho tempo. É mentira. O tempo quem faz é você. O tempo quem faz é você. Sabe? Tempo é questão de prioridade. Se você priorizar as coisas de Deus, você vai querer estar na casa de Deus. Mas se você priorizar outras coisas, você vai fazer outras coisas.
Mas a Bíblia é muito clara, Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tempo é questão de prioridade. Quando você namorava, você não tinha tempo para a tua namorada? Meu Deus, tinha gente que não via a hora de ir na casa da namorada, né? E chegava lá, não tinha horário para sair. Às vezes o meu sogro dava umas indiretas lá, como quem diz, não vai embora, cara, né? Às vezes batia a porta na minha cara. Eu saía da casa do meu sogro, às vezes ele batia a porta na minha cara, mas não tinha problema. Eu gostava da filha dele, né? Eu amava a filha dele. Ele batia a porta na minha cara, no dia seguinte eu estava lá de novo. A gente, quando é mais novo, até um pouco cara de pau, né? Eu estava lá de novo, porque amava, como amo a minha esposa até hoje, 45 anos de casados, e a amo muito, né? Então ele batia a cara na minha porta, não tinha problema, no outro dia eu estava lá de novo, né? De novo, sabe? Então, mas eu amava, eu queria estar com ela. Então é questão de prioridade. Quando você ama alguém, você quer estar com essa pessoa. Se você ama a Deus, você quer estar na casa de Deus. Então nós precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa família e cuidar dos assuntos do reino de Deus. Olha o que diz João, capítulo 21 e versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Jesus perguntando para Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, então me ajude a cuidar das pessoas. Apacenta as minhas ovelhas, porque só cuida de pessoas se você de fato amar a Deus, porque não é fácil cuidar de pessoas. Você encontra cada tipo de pessoas, as pessoas mais diferentes possíveis, pessoas diferentes, pessoas difíceis de você lidar, pessoas que são rudes, duras, não conversam, não se abrem, pessoas que são mais amáveis, né? Pessoas que têm uma posição e dizem: eu não mudo, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, está acabado. Então, o ser humano é um ser, né? Não é muito fácil lidar com o ser humano. Você tem que ter um traquejo interpessoal para se relacionar com as pessoas. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa se ofende. Você não queria ofender a pessoa, mas ela se ofende. Tem pessoas que são sensíveis demais. Qualquer coisinha se ofende. É como um cristal, você tem que pensar nas palavras que você fala. Tem outro que você fala qualquer coisa, o cara é teu amigo. Sai ali, vai te abraçar, diz: pastor, que palavra boa, eu precisava ouvir isso. Outro sai do culto e diz: eu não volto mais. Sabe, então você tem que tomar cuidado no que você fala, sabe? Mas Jesus está dizendo: Pedro, você é um cara rude, você é um cara que tem muito ímpeto, é impetuoso, sabe? Então, mas se você me ama, então me ajude a cuidar das pessoas. É isso que Jesus pede para mim e para você hoje. Tem gente que diz: não, cuidar das pessoas é obrigação do pastor, cuidar de pessoas é obrigação de pastor. Tudo bem, ser pastor é uma vocação, nem todos serão pastores, nem todas as pessoas serão pastores, é uma vocação. Mas para cuidar de pessoas, não necessariamente tem que ser pastor. Você precisa amar as pessoas, porque se você amar, você vai cuidar. Eu me lembro, cultos, por exemplo, quando a gente ia lá no quilômetro 28, né, pastor Dalney, né? De Telêmaco até o quilômetro 28, tem uma certa distância, né? E a gente estava lá praticamente quase toda semana, porque a gente queria consolidar a família, e valeu a pena. Estão aí hoje como pastores, não só eles pastores, mas a filha também é pastora, né? O Cleito, a gente vê o envolvimento no esquadrão, como que ele ama, né? Estar atrás de pessoas, cuidando de pessoas, reunindo as pessoas. Toda semana tem lá a roda, né? Sabe? O Petson veio para cá agora para ajudar o pai, o Juninho já está aqui ajudando, né? Então,
Você vai num lugar, você não imagina o que Deus vai fazer naquele lugar. Hoje, uma família que hoje, líderes, pastores que são envolvidos na obra de Deus. Então vale a pena você investir tempo nas pessoas. Então você tem que cuidar de si, você precisa cuidar da família e você precisa cuidar do reino de Deus. Nós temos na Bíblia uma passagem que fala sobre o bom samaritano. Só está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 10, somente no Evangelho tem a passagem do bom samaritano. Diz a Bíblia que uma pessoa descia, né? Ele descia de Jericó para Jerusalém, e de repente ele é assaltado, é machucado, é ferido, passa um sacerdote, mas passa do lado oposto de onde está aquele homem ferido que foi assaltado. Aí de repente vem um levita da mesma forma, passa de longe, não faz nada. E aí vem um samaritano, passa por ali, né? Trata as feridas daquele homem, coloca no seu cavalo, leva até uma hospedaria. Ele precisa viajar, ele paga 2 denários e diz para o dono da hospedaria: olha, eu preciso viajar, mas cuide desse homem para mim. Tudo que ele precisar, cuide dele. E quando eu retornar, quando eu voltar, se tiver alguma diferença, eu vou pagar. Ele não era um sacerdote, ele não era um levita. Ele, passando pela estrada, ele viu aquele homem e ele foi cuidar daquele homem. E aí Jesus disse para aquele rico que perguntava: quem é o meu próximo? O nosso próximo são as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta e que precisam de nós. Precisam ouvir falar de Jesus, precisam se converter ao Senhor Jesus, precisa de uma mudança na sua vida, precisa de uma experiência com Cristo, e somente Jesus pode fazer isso na nossa vida. Tem coisas que a medicina não faz, tem coisa que a tua esposa não faz, a tua família não faz, tem coisa que somente Jesus pode fazer. Transformar a vida de um homem, transformar a vida de uma pessoa. E quando Jesus transforma a vida de um homem, ele transforma a vida de uma família. Certa vez uma professora estava dando aula e ela perguntou para os seus alunos assim: vocês poderiam descrever para mim o que é o inferno? E um aluno, mais do que depressa, ficou de pé e disse: professora, o inferno é a minha casa. Ela se assustou, os demais alunos olharam para ele e disseram: meu Deus, o inferno é a sua casa? Sim, o inferno é a minha casa. E a professora ficou meio sem jeito com aquele aluno, mas disse: é a minha casa, é o inferno, sabe? E ela parou o assunto, não continuou mais, ficou quieta, pensando sobre aquilo. Passou alguns meses e aquela mesma professora disse: alguém de vocês poderia descrever para mim o que é o céu? E aquela mesma criança se levantou, colocou de pé e disse: o céu, professora, é a minha casa. Ela disse: mas você disse para nós, alguns meses atrás, que a sua casa era o inferno. Agora você está dizendo que o céu é a sua casa. Ele disse: sim, exatamente isso. O meu pai antigamente bebia. Ele era rude com a minha mãe, ele batia na minha mãe, ele batia em nós, não colocava comida na nossa casa. A minha casa era um inferno verdadeiro. Mas de repente passou uma pessoa na nossa casa e começou a fazer uma célula, começou a discipular o meu pai, e ele aceitou Jesus como o Salvador da sua vida. E a partir desse dia, professora, a minha casa é um céu. Meu pai já não bate mais na minha mãe, meu pai já não bate mais em nós como batia. Na nossa casa não falta mais comida. Na nossa casa hoje existe paz, existe alegria, nós somos uma família, o nosso Pai nos respeita hoje, a nossa casa é um céu. Quando um homem se converte ao Senhor, tem uma posição na sua vida, cuida de si mesmo, cuida da sua família e cuida do reino de Deus, sabe? Ele é um homem de verdade, um homem de fato. E é isso que eu e você precisamos ser. E eu quero então encerrar essa palavra nessa manhã dizendo exatamente isso. Nós precisamos ser homens de verdade, cuidar de nós mesmos, da nossa família e cuidar das coisas do reino de Deus. Eu quero que você se coloque de pé.
Quero chamar o quarteto aqui na frente para cantar uma canção. Depois teremos um tempo de louvor também, né? Mas antes, eu quero que o quarteto cante uma canção após essa meditação nessa manhã. Enquanto eles se preparam, eu quero dizer para vocês o seguinte: na cidade de Chicago, no ano de 1870, nessa época, havia um homem, um advogado chamado Dr. Horatio Spafford. Dr. Horatio Spafford. Ele era um advogado de sucesso na cidade de Chicago. Mas era casado, tinha quatro filhos, e de repente na cidade de Chicago houve um incêndio. Naquele incêndio 250 pessoas morreram, 90 mil pessoas ficaram desabrigadas durante esse período lá na cidade de Chicago. Essa família trabalhou duro, trabalhou pesado, e depois de 2 anos eles conseguiram se levantar, e ele era muito amigo do evangelista Moody, e o evangelista Moody ia fazer uma cruzada evangelística na Europa, e como o Dr. Horatio era muito amigo dele, combinou de viajarem juntos. Então, o que aconteceu nesse período? Combinaram de viajar juntos, saíram de Chicago, foram até Nova York, para lá pegar o navio, e depois viajarem até a Europa, para acompanhar o seu amigo, evangelista Moody, que era um grande ganhador de alma. Mas aconteceu algumas coisas de última hora, e o Dr. Horatio não pôde viajar, não pôde ir. Mas a sua esposa, com as 4 filhas, viajaram num navio chamado navio Ville du Havre, o nome desse navio. E saíram então de Nova York, pelo Atlântico, Oceano Atlântico, mais ali na região norte do Oceano Atlântico, para ir até a Europa, para fazer essa cruzada, se encontrar junto com o pastor Moody, que estava fazendo essa cruzada. E durante essa viagem, esse navio colidiu com outro navio inglês. Estavam em 310 passageiros naquele navio. Quando houve aquela colisão, muitas pessoas morreram ali naquele dia. 226 pessoas morreram naquele dia, nessa colisão do navio. E entre essas 226 pessoas, as 4 filhas do Dr. Horatio morreram naquela madrugada. A esposa, tão logo saíram daquele lugar, chegaram num lugar mais seguro um pouco, 90 pessoas somente sobreviveram, e ela mandou para o seu marido um telégrafo, uma mensagem, dizendo o seguinte: salva, porém perdemos os 4 filhos. Ela se salvou, mas perderam os 4 filhos nessa colisão, nessa viagem. Este homem, esse advogado, na hora mais difícil da sua vida, ele se assentou e ele compôs um hino, o hino 398 do cantor cristão. O título desse hino é Sou Feliz, Sou Feliz. Você pensa, bom, para fazer uma composição como essa, Sou Feliz, tem que ser uma pessoa muito bem, uma pessoa rica, uma pessoa com a família, muito bem com a família. Como que pode um homem, numa hora dessa, compor uma música dizendo sou feliz? Se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, apesar das aflições, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como que alguém pode ser feliz ou gozar de uma paz num momento tão difícil da sua vida? Vamos ouvir essa canção e depois eu quero orar.
A vida cristã existe dois lados, do lado de lá e do lado de cá. Para chegarmos do lado de lá, nós precisamos viver bem do lado de cá. Cuide de você mesmo, cuide da sua família e cuide do reino de Deus. Cuide de pessoas. É isso que Deus quer de nós. A Bíblia é muito clara: ide e fazei discípulos. Faça a sua vida valer a pena. Não seja apenas um homem a mais no mundo, mas faça a sua vida valer a pena. Faça a diferença no meio ambiente onde você está, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, no seu caso, no seu lar. Seja um homem equilibrado, sensato, prudente. A Bíblia diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dar como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Viva uma vida plena, uma vida feliz, e faça das pessoas que vivem ao seu lado pessoas felizes. Não seja uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica faz com que a sua esposa fique doente, enferma. Mulheres em depressão, sabe? Procurando psicólogos, psicanalistas, porque a sua casa é um ambiente tóxico. Você tem que ser cura para a sua família. Você tem que ser remédio para a tua família. Você tem que ser alegria. Os teus filhos, a tua esposa tem que dizer que te ama. E você tem que sentir que aquilo é sincero, que é verdade. Eu e você nascemos e somos homens, somos sacerdotes para fazer a nossa família feliz. A igreja onde nós servimos feliz, os nossos amigos, pessoas com as quais nós convivemos, pessoas felizes, realizadas. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam bem ao nosso lado, que elas queiram ficar próximas de nós. Então não seja doença na vida das pessoas, seja cura, seja remédio para a tua esposa, para os teus filhos. Seja isso, e você vai estar cumprindo o seu ministério e sendo de fato um homem de verdade. Amém? Eu quero orar com vocês e logo em seguida nós vamos louvar o Senhor, né? Pai, eu te agradeço. Obrigado, Deus, por essa manhã, quando eu pude aqui abrir o meu coração e compartilhar, Deus, de homens que são de fato de verdade. Não homens, entre aspas, não homens de fato, Deus, que façam diferença nesta cidade, na sua casa, entre os amigos, no seu lar, com os seus filhos, com a sua esposa. Deus, nós queremos ser homens de verdade, homens que fazem diferença. Nos abençoa, Senhor. Pai, se essa palavra falou, e eu tenho certeza que falou com as nossas vidas nessa manhã, que nós possamos de fato tomar uma posição. Há pessoas que saem de um ambiente como esse motivadas, Pai, inspiradas, mas depois, amanhã, terça, quarta, voltam na mesmice. Não, que a gente possa tomar uma posição, Deus, de sermos pessoas fiéis, homens de verdade, cumprindo o ministério e o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Que eu cumpra, Deus, o propósito que o Senhor tem na minha vida. Que quando chegar diante do Senhor, não chegue de mãos vazias, mas que o Senhor possa dizer para mim: entra e desfruta do gozo do Senhor, que está preparada e reservada para você. Lá no céu, para onde nós vamos um dia, lá não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas, em nome de Jesus. Amém e amém.